ser assexuado. Isso existe? Aí ele falou, não, você não tá bem hoje. Eu falei assim, não, tô ótima. Foi, Agora eu tenho que liberado, ser uma tem menina razão. séria. Agora eu tenho que ser séria. Entendeu? Bom, gente, boa noite. Teremos muitas novidades aí em 2026 e para 2027. Então, o que eu peço a vocês? Bom, nós temos aí uma plataforma onde todas as aulas estarão disponibilizadas, tá? O skincare já, a imersão em skincare já está lá. E a última aula motivacional no final do ano também está lá e todas as demais. Então, é uma ótima oportunidade para vocês divulgarem essas aulas para as consultoras e acessarem a nossa plataforma, tá? O objetivo é enriquecer essa plataforma com bastante conteúdo. Como eu falei antes, nós teremos treinamento para diretoras. Alguns dos treinamentos de diretoras serão disponibilizados para consultoras por conta do conteúdo, que acaba sendo importante, principalmente que a gente fala sobre carreira. E o conteúdo de consultoras, ele é disponibilizado, tem que ser assistido por todas as diretoras, uma vez que eu passarei várias orientações importantes, construção de checklist de acompanhamento desde a iniciação da consultora para a consolidação dela, tá? Através de um método aí que eu criei, que eu adoro criar, né? De captação, de retenção e de acompanhamento. Então, isso eu vou estar divulgando para vocês. Mas hoje nós vamos para a aula motivacional. E aí, normalmente eu não me organizo para a aula motivacional, porque eu faço a minha oração, peço a Deus para me inspirar, para trazer um assunto que possa ser importante, porque aí eu me inspiro e transpiro para vocês. E aí, obviamente, eu quero passar algo que realmente acabe tocando e que tenha consonância não só com o nosso negócio, como também com a nossa vida. Eu falo sempre o seguinte: por trás de um produto, por trás de um negócio, por trás de uma empresa, existe uma pessoa, né? E essa pessoa é você. E essa pessoa ela não traz apenas sonhos, ela traz experiências, gatilhos, sabotadores, questões emocionais, desafios emocionais. Hoje, nós estamos aqui estamos numa aula. Hoje pode ser um dia maravilhoso para a maioria de vocês, mas hoje pode ter sido um dia ruim. E aí eu acredito que o nosso negócio é feito o quê? De, de experiências, de sentimentos. E aí, obviamente, dentro dos treinamentos, não adianta a gente só falar de técnicas, métodos, mas também falar sobre tudo aquilo que realmente abastece a nossa alma, reabastece nossa motivação, que nos faz refletir sobre posicionamentos, pensamentos e posturas, que ditam muito sobre a forma como nós lidamos com os problemas e principalmente como nós lidamos com soluções e nós lidamos também com os nossos objetivos, tá? É... Então, eu vou falar sobre uma situação que aconteceu hoje e que acabou sendo o ponto de treinamento, um único fato que acabou gerando todo o conteúdo de hoje. Todas vocês sabem que hoje o ponto central na minha vida é a Isabela. Em toda a logística, tá? Em que sentido? Todas sabem, eu acordo cedo para ir para a Marinha e eu preciso ter uma pessoa que esteja com a Isabela, prepare ela para ir à escola, porque eu saio 6 horas da manhã, né? Então, e eu chego em casa por volta de mais 7h30, então eu preciso de uma pessoa que já tenha dado banho, né? Normalmente a Isabela toma banho comigo, gosta de tomar banho comigo quando eu chego, mas que já deu o jantar dela, porque ela já chega que nem uma draga da escola. E já deixando ela pronta para quê? Para que eu vá tomar banho com ela, eu fico com ela, e aí eu libero essa babá para que ela fique tranquila, livre, resolvendo as coisas que são referentes à Isabela, como roupinha e tudo mais. E eu tenho esse tempo de qualidade com a Isabela, estudar, conversar, ler. E eu que coloco a Isabela para dormir.
E pronto, e aí minha vida começa. Então, 9 horas da noite que minha vida começa, onde eu vou jantar, tomar banho, fazer minhas coisas, estudar, enfim. Então, normalmente eu vou dormir, não é o que eu preconizo como nutricionista, mas enfim, não tem jeito. Eu vou dormir por volta de meia-noite, tá? Quase todos os dias. Eu já treinei meu metabolismo, olha, não tem jeito não. É isso que tem e pronto, resolvido. Bom, e aí, exatamente isso. Eu tô aqui para falar de algo real que acontece na nossa vida e que pode ser um exemplo para vocês repensarem sobre ações e resultados, tá? Então, como eu falei, eu tenho uma babá, a minha babá ganha 2.000, tá? Como é que funciona a rotina dela? Ela vai para casa, porque ela mora aqui perto. Ela vai para casa às 4 horas, ela chega lá em casa, quer dizer, aqui em casa, às 4 horas da tarde, dorme e sai 9 horas da manhã. Como eu falei, eu preciso de alguém que receba a Isabela, prepare ela, e que esteja com a Isabela, prepare ela para a escola, porque eu saio cedo. Então, ela arruma o quarto da Isabela, a deixa o jantar pronto. E quem fica com a Isabela, como eu falei para vocês, a partir das 19 horas sou eu. Eu coloco para dormir, brinco, e a babá dorme a noite toda. Se a Isabela, por acaso, me chamar de madrugada, o que é raro, tá? Eu é que vou. Independente da hora que eu tenho que acordar de manhã. Porque essa fase vai passar. E eu vou lembrar dessa fase. Eu não quero lembrar com uma fase que eu não vivi. Eu quero lembrar da fase, mesmo cansada, eu estava lá, né? Então, sai pela manhã, aí prepara o café, e aí arruma o quarto e vai embora. E retorna no mesmo dia. Quando ela sai 9 horas, ela retorna no mesmo dia às 4 horas da tarde. Quando a Clara ela começou comigo, ela morava com os pais e os irmãos. E existia uma crise ali familiar, né? Porque o pai constantemente tentava expulsá-la de casa, dizendo que se ela só continuaria morando com eles, ela tem 26 anos, tá? Se ela contribuísse com as despesas da casa. Ela até contribuía, dava R$ 300, mas ele não queria isso. O pai dela, biológico, ele queria metade do salário dela. E quando chegou no final do ano, ele exigiu que ela desse todo o 13º para ele. Bom, não vamos discutir o sexo dos anjos, se está certo ou errado, enfim. Aquela é a construção familiar do qual ela estava inserida. E aí ela se viu na obrigação de sair, né? Ela não saiu porque ela quis, ela foi literalmente expulsa de casa. E eu dei todo o suporte para ela. Falei, ó, se você quiser morar aqui, até você encontrar um lugar para você, não tem problema, tá? Só não quero que você trabalhe durante o dia, porque a sua função é a partir das 4. Eu não quero que você tenha a sensação que está sendo explorada. Então, você almoça aqui, você janta aqui, você toma café aqui, que é menos uma despesa para você, né? E aí, tudo certo, né? E aí, quando eu efetuei o pagamento do salário dela, hoje, né? Ela me disse assim, ela disse assim, já que o que você me paga não cobre os meus atuais gastos, já que eu estou morando sozinha. Escutem a frase. O que você me paga não cobre os meus gastos. É sobre ela, é sobre mim, tá? Enfim. Aí, quais são os gastos dela, segundo ela? Ela paga uma kitnet de R$ 560, luz 120, a comida em aberto, né? Mas vamos pensar o seguinte, que ela gaste R$ 400 com ela. Vamos botar. Porque aqui em casa, com 4 pessoas, ela mais a faxineira, mais a Isabela e eu gasto 2.500, tá? Uma média. Pode ser menos, um pouquinho mais, mas é a média, tá? O gás dela 80 e a água 90, porque, na verdade, a kitnet é em Guaratiba e eu acho que é perto de uma comunidade de baixo risco. Se bem que hoje em dia não tem nenhum lugar de baixo risco, né? Aí, a partir desse cenário, eu quero trazer algumas reflexões para cada um de vocês. Então, eu conversei com ela e disse assim, Clara, eu vou conversar com você não na condição de patroa. Eu vou conversar com você como amiga, independente da sua tomada de decisão. Porque eu não sei se você tem um suporte familiar ou pessoas que possam te dar uma orientação financeira, uma visão mais ampla. Porque agora o que você enxerga é só despesa, né? Aí eu falei para ela, olha, como eu vou me mudar para um apartamento menor, eu já tinha feito a proposta para ela no outro apartamento
de assumir apartamento que é bem menor do que esse, aqui tem 200 metros quadrados, outro tem 117, daria conta fácil, tá? Dormiria lá em casa e eu dispensaria outra menina que já sabe que vai ser dispensada quando eu me mudar, e ela passaria a receber R$ 3.500, tá? Eu assinaria a carteira dela, como já assino, né? Aliás, ela não tinha carteira assinada. Trabalhava até hoje na casa de pessoas como babá e nunca ninguém incentivou ela a assinar carteira. Quem brigou com ela para ela assinar a carteira fui eu e mostrei todos os direitos que ela estava deixando de receber. Nem, gente, ela não tinha nem certidão, não tinha nem documento de título de eleitor, nem título de eleitor, ela não tinha nem uma carteira de trabalho, nem digital. Eu incentivei ela a tirar. Porque eu queria o que era certo para ela e o que era certo para mim. Entendeu? Qualquer coisa que acontecesse com ela, ela estava respaldada pelo INSS, né? E eu também. Gasto mais? Claro que para mim é muito melhor não assinar a carteira dela. Mas vamos fazer as coisas certas, né? Falei, vou dispensar outra empregada, já que o outro apartamento é menor, então vai ser desnecessário ter duas pessoas batendo cabeça, né? E pela idade da Isabela hoje, não precisa de uma babá, ela precisa de um suporte para poder eu sair cedo. E é isso que eu quero trazer de pontos de reflexão para vocês. Primeiro, vamos falar sobre educação financeira. Não é sobre trabalhar mais, gravem isso, para pagar despesas. É sobre você ter consciência das suas despesas, tá? Reduzir o supérfluo para você tentar colocar dentro da sua receita, do que você recebe, né? Aquilo que realmente é necessário. Se você sabe quanto você gasta, quanto você tem de despesa, né? E para onde vão esses gastos, você vai dar o destino exato para o que você recebe. Não é mais sobre se você ganha pouco e suas despesas são altas. Mas você tem consciência das suas despesas, o que realmente ela precisa existir, o que realmente é necessário, para saber exatamente quanto você precisa. A ordem é o contrário. Enquanto se mata de trabalhar para pagar os seus gastos, você tem que pensar, primeiro, cadê os meus gastos? Para onde eles estão indo? Para onde eles estão escoando? É necessário tudo isso? A partir desse momento que você enxuga, você sabe exatamente o quanto você gasta, tá? Você vai saber exatamente quanto você precisa a mais para pagar as suas despesas. De repente, ao invés de você precisar de 2.000 para cumprir suas despesas, né? Depois de você entender os seus gastos, depois de você fazer uma administração desses gastos, você pode chegar à conclusão que você não precisa de 2.000 para pagar suas despesas. Você precisa apenas de 500 e não de 2.000. E se você recebe 2.000, olha que legal. Você sabe que só precisa de 500, então te sobra 1.500 e não te falta. Vocês estão entendendo? Não é sobre o dinheiro que você recebe, se dá ou não dá, mas sobre o que você realmente precisa quando tem consciência das suas despesas. Como é que você vai dizer se o que você recebe ele é suficiente ou não, se você não tem noção do quanto você gasta? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que ganham mal. Como ela me disse, estou ganhando mal, não estou conseguindo pagar minhas despesas. Que ganham pouco, como ela me disse hoje. Aí eu pergunto, será? Talvez o que falta fosse exatamente a sobra para você juntar, não para você pagar a despesa. De repente, o que falta hoje para você é o extra, para que você possa planejar seu futuro. E não para pagar despesas que você não tem nem mais noção. Então, vamos voltar novamente ao caso da Clara. Ela ganha 2.000. E ela teria, pelo que ela me falou de despesa, contando água, luz, gás, R$ 1.030 seria o gasto dela. Já contando com a alimentação, botei R$ 400 com a alimentação. Sobraria para ela R$ 970. Ela não tem filha, não tem mais gasto, não tem mais nada. Se ela guardar desses R$ 970, R$ 500, ela em um ano, colocando no pior investimento que é a poupança, ela teria R$ 6.000. Quer dizer, R$ 6.000 juntando, sem contar rendimento. E sobraria ainda para ela, desses 970, guarda 500, 270 para fazer qualquer coisa. Será que ela não ganha o suficiente ou ela não tem consciência do quanto ela gasta e se gasta da forma certa?
entendeu? Outro ponto, ela fica muitas vezes o dia todo lá em casa. Porque, como ela estava na transição de sair da casa dos pais, ela perguntou: posso ficar na tua casa? Que é menos um gasto para ela. Então, ela ficava aqui durante o dia. Aí eu olhava a câmera, ela passava a tarde inteira dormindo. Dormindo! Não era para trabalhar aqui, não, porque na verdade ela não estava na hora de trabalho. Mas passava dormindo, uma menina de 26 anos, tá? Então, o que eu quero dizer? Ela tem o dia inteiro para fazer outra coisa. Uma faxina, para complementar o salário dela. Porque, gente, ela chega às 16 e sai às 9 da manhã do dia seguinte e dorme a noite inteira. Essa criatura não trabalha, não tem trabalho. Eu não dou trabalho para ela. Ela ganha pouco ou não administra o dinheiro? Mais do que isso. Ela não administra o dinheiro e será que ela administra bem o tempo dela? Será que falta apenas um bom entendimento de despesa? Ou ela não tem consciência sobre o tempo que ela tem, que poderia ser produtivo ou aproveitado para gerar mais renda? Estamos falando de uma menina de 26 anos, entendeu? Estou falando sobre visão. Eu virei para ela outro dia e perguntei assim: você terminou o ensino médio? Não, falta só um ano. Por que você não conclui? Quando eu me mudava lá para o apartamento, por que você não pensa em concluir o ensino médio e fazer uma faculdade? Porque eu te dou suporte. Porque eu acho que você tem um futuro. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Tudo bem, é sobre ela, mas não pensa sobre isso, tá? Então vamos puxar essa situação para cada uma de vocês, de nós, de todas nós. Você tem uma planilha de gastos fixos de quanto efetivamente você precisa para pagar as suas contas, as suas despesas, para você se manter na rua para desenvolver o seu negócio? Se você não tem, como saber se o que você ganha, seja na Mary Kay, seja onde for, ele é pouco? Como é que ela pode dizer se é pouco, se ela não conseguiu nem me ouvir, não conseguiu em, achar, depois de eu explicar tudo para ela, ela não conseguiu entender que ela tinha R$ 970, hein? Será que não poderia ser mais do que ela precisa? Eu mostrei que ela poderia ter mais do que precisa. É a mesma coisa, se você tem uma planilha, entendeu? Como você vai saber que ganha pouco? Porque, de repente, com a planilha, você poderia entender que talvez você receba mais do que você precisa. E a pergunta é, você sabe para onde vai o seu dinheiro? Agora vamos falar também do tempo que ela tem e não torna produtivo. E eu puxo isso para cada uma de nós. O tempo que você fica lá, ó, no WhatsApp, stalkeando. Você poderia estar enviando mensagem para os clientes, fazendo acompanhamento, buscando novas indicações, fazendo postagens em grupos nas suas redes sociais. Será que falta dinheiro ou falta administração financeira? Será que falta tempo ou falta produtividade com o tempo que você tem? Pare para pensar sobre isso. E isso tudo se resume a duas coisas que eu amo, que vocês em todos os treinamentos, seja qual for, eu vou falar sempre. Isso se resume a duas coisas: planejamento e organização. Se você é organizada, você aproveita bem o seu tempo e sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro, porque você é organizada financeiramente. Você aproveita bem o seu tempo, porque sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. E se você se planeja, você tem destino para o seu dinheiro. Ele não escoa pelo ralo. Ah, surgiu uma roupinha aqui para comprar. Não. E quando você quiser comprar uma roupa, você vai perguntar, ou qualquer outra coisa. Eu preciso? No meu planejamento financeiro, sobrou alguma coisa para eu comprar? Porque o planejamento, quando você planeja, isso te permite não cometer excessos e investir realmente naquilo que é necessário. E quando nós falamos de tempo, o planejamento eu falo que é fundamental, tá? Para você saber por quê e para que você está fazendo aquilo, ou saindo todos os dias, ou aproveitando bem as suas horas. Porque quando você planeja o que você vai fazer, o que você precisa fazer, tá? Você aproveita bem as suas horas.
Porque tem destino. As suas ações têm um destino. Você não está batendo cabeça na primeira aula de, vou ali tentar vender um batonzinho. Não, eu vou ali porque eu preciso vender 10 batons, porque minha meta do dia era vender 10 batons para eu receber X, que é o meu planejamento de hoje, porque eu preciso, no final do mês, ter X para cobrir essa despesa e ter isso para guardar. Então, suas ações são planejadas, tem um destino. Esse destino pode se chamar de férias com a família no final do ano, uma viagem que você quer fazer com a sua filha, o seu filho, uma festa, a troca do seu carro, um apartamento novo, um aluguel novo. Então, a organização, ela te dá o quê? Visão. E o planejamento, ele te dá direcionamento e foco. Então, quando você está organizado, você sabe o que você tem e quanto você precisa. E quando você está planejada, você sabe dar o direcionamento, o foco certo, evitando que você se desvie tanto para gastos desnecessários, quanto para tempo desperdiçado. Porque você tem e sabe qual é o propósito de tudo aquilo. Então, como eu falei, planejamento e organização, eles vão trazer para vocês o quê? Visão. Eles são o caminho da prosperidade para a sua vida. Viver de uma forma abundante, ou melhor, abundância não é sobre você receber muito dinheiro. É você transformar o seu tempo no dobro do tempo produtivo. E o dinheiro que você tem, no dobro que te sobra. Não na falta que você enxerga. E eu estou aqui hoje para trazer essa reflexão. Então, é uma situação simples, porém real. Ela pode refletir todos os nossos dias e mais os seus 365 dias do ano. E já são menos 6. Essa situação real que eu vivenciei com a minha babá, ela ilustra perfeitamente o que, gente? Gravem isso. A ilusão da escassez. Ela manifestou a ilusão da escassez, a falta de entendimento dos gastos dela. Tem um som ligado aí. Dá uma desligada no eu acho que é da Gloriette. Glória, desliga o seu fone. Isso, obrigada, meu amor. A falta de visão dela, real. A pessoa está enxergando o caos. Ela só está enxergando a escassez. Qual é a escassez? Eu tenho muita dívida. Eu tenho muita conta. Isso é ilusão da escassez. Entendeu? Por que ilusão da escassez? Porque ela acredita que recebe muito pouco para cobrir despesas. E, na verdade, essas despesas dela estão muito abaixo do que ela pensa que são. E essa visão escassa não permite que ela enxergue o que sobra. Por quê? Falta de organização, falta de visão, que pode estar impedindo de enxergar a realidade. Isso pode estar acontecendo com cada uma de vocês. E mais, perdendo a oportunidade. Porque ela pediu demissão hoje porque ela não consegue ter visão. Olha a oportunidade que ela perdeu. E quantas oportunidades você perde por conta disso? Pela ilusão da escassez. O foco da minha babá, ela estava na carência, na dificuldade do momento. Não na capacidade dela gerenciar o que já tinha e direcionar, sei lá, para a construção de um futuro mais próspero. Ela não pegou essa situação e falou, caraca, eu preciso crescer para chegar onde eu quero. Não. Ela largou mão de uma oportunidade, uma visão micro. O foco dela estava tanto na escassez que ela não enxergava a oportunidade de quê? De ter horas livres do dia para poder buscar outras coisas. Entendeu? Às vezes a gente está tão engessado em querer as coisas, só faço dessa forma, só pode dessa forma, que você não se abre para oportunidade. Será que falta oportunidade? Ou falta você buscar oportunidades porque está muito conveniente, muito confortável ficar sentado ali no sofá?
do que bater de porta em porta, do que pular, do que ir para prédio em prédio, do que pegar sacola com os produtos e falar, caraca, eu vou atrás de mulheres que não sabem que eu existo, mas eu sei que elas existem. E eu só vou voltar para casa com essa bolsa vazia. Entendeu? E, obviamente, isso vai te abrir novas oportunidades. Porque se ela tivesse enxergado as horas livres dela para buscar outras coisas, ela abriria novas oportunidades. Poderia até não continuar comigo, mas ela cresceria. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Que eu estou falando assim, bem lentamente, bem explicadamente. Eu estou explicando tudo, até a rotina, para que vocês entendam o cenário, tá? E aí eu fiz algumas pontuações importantes sobre essa situação. Então, eu quis extrair lições valiosas dessa situação, né? E quero pedir que vocês reflitam, para que vocês possam aplicar na vida de vocês, na carreira, nesse mundo de vendas da Mary Kay. Entendeu? Que aí eu falo mais uma vez, como eu falo todas as outras vezes. Será que é o produto que você não entende? Será que é a oportunidade que não é boa o suficiente? Porque isso existe e dá certo há mais de 60 anos. Por que isso vai dar errado? Já foi testado, retestado, consolidado, validado, treinado, repetido 300 milhões de vezes por milhões de pessoas. Por que pode dar errado com você? Será que é isso? Ou será que é você que talvez não tenha sido inserida ou se validado dentro desse negócio? Então, primeira reflexão: a ilusão da falta versus a realidade do potencial. Muitas vezes, assim como minha babá, nós focamos no que não temos ou do que nós achamos que não é suficiente. Mas quando a gente analisa de uma forma objetiva nossos recursos, nós estamos falando aqui de tempo, habilidade, contatos, rendimentos, nós podemos descobrir um potencial que não foi explorado. Gravem isso, a prosperidade ela começa na mudança de mentalidade, da escassez para a abundância. Não da ilusão da escassez, mas a visão da prosperidade. Não é sobre olhar o que falta, mas sobre o que você precisa fazer. Enxergar se o que você acha que falta é realmente falta ou falta de administração. Entendeu? Segundo ponto que eu quero destacar: o poder do planejamento, tanto financeiro quanto pessoal. Como eu já falei, a organização ela é a chave, gente, que vai destrancar o potencial. Um orçamento, um plano de metas, um cronograma de atividades, tudo isso nos permite direcionar. Para quê? Direcionar os nossos esforços e recursos de forma que é inteligente. Você vai dar energia naquilo que é importante, não vai perder tempo com detalhes, com coisas que não vão fazer diferença na sua vida. Você vai investir recursos de uma forma inteligente, porque você sabe que você precisa. Entendeu? Sem planejamento, vou dizer para vocês, o caos se instalará certamente. E o dinheiro ou o tempo vão escoar das suas mãos, entre os seus dedos, sem que vocês percebam. Assim como ela. Estou dando um exemplo simples, mas, gente, olha quantos desdobramentos. Terceiro ponto, a importância da visão do futuro. Quando você tem uma visão do futuro, isso permite que a gente enxergue muito além do dia de hoje. Pensa eu. Gente, pensa no meu cenário. Eu mandei mensagem para ela, a gente conversou e tudo mais. Aí eu falei, bom, já que você não quer continuar, porque eu falo o seguinte, que nem relacionamento. Se duas pessoas querem, farão dar certo. Mas se um não quiser, por mais que você ofereça um mundo de oportunidades, se a pessoa está decidida a não continuar, ela não vai continuar. Foi o que aconteceu hoje. E aí eu mandei uma mensagem, então eu preciso que você prepare uma carta de próprio punho, pedindo demissão e dizendo que você vai cumprir o aviso prévio de 30 dias. Pergunta se ela me respondeu. Estou até agora esperando a resposta. Agora pensa. A Isabela está viajando com o pai, tá? E vai voltar. Eu tenho várias coisas para administrar. Eu tenho as emoções dela, porque ela ama a Clara, adora a Clara. Segundo, não sei se essa menina vai cumprir o aviso prévio. Ela está retornando sexta-feira, Isabela.
Eu não estou de férias. Eu preciso de alguém de manhã. Então tem que montar um plano B para as 2 próximas semanas, que ela vai estar na colônia de férias. Que a Clara levaria de manhã. Com o motorista, e o motorista levaria ela de volta. Zero emoção. Até isso, sobre isso eu perguntei. Se a minha visão fosse na escassez, eu não teria visão de futuro, de mudança, não perceberia. Cara, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Porque se Deus me faz isso, ele tem que me dar uma solução muito melhor. Do contrário, ele me deixaria com uma porta fechada, ele vai me dar 10 portas abertas. Algum motivo teve. E a gente precisa confiar. E já comecei meus contatos, mandei até mensagem para a área nacional. Já peguei, tô pegando contatos. A vida que se segue. Isso é uma visão de futuro. Eu não quero ficar confinada na escassez, no problema. Eu quero resolver o meu problema, imaginar, pensar que tem algo muito melhor me esperando, desde que eu tenha ação. Por isso eu falei a importância da visão do futuro. Ela permite chegar a vocês além do que você vive hoje. O que nós queremos alcançar em 5, 10 anos? A minha babá, gente, não conseguia ver aquele dinheiro, aqueles 970, que poderia ser o início de um fundo para ela construir algo para ela. Hoje, uma kitnet alugada poderia ser comprada. No nosso negócio, a visão ela nos ajuda a estabelecer o quê? Metas ousadas, a investir no nosso desenvolvimento profissional e também construir uma base sólida para um sucesso, gente, que tem que ser visto a longo prazo. Não é dar certo agora, é preparar o agora para você continuar dando certo e crescendo cada vez mais no futuro. Entendeu? O quarto ponto que eu queria destacar para vocês é a responsabilidade pelo nosso sucesso. Ninguém pode planejar, organizar ou ter visão por nós. A minha babá precisou da minha ajuda para enxergar, mas a ação de mudar seus hábitos financeiros, de gerenciar o seu dinheiro de uma forma mais consciente, depende exclusivamente dela. E para piorar, nem conseguiu me ouvir, me entender. Por quê? Ilusão da escassez. Da mesma forma, o nosso sucesso nas vendas, gente, é a nossa responsabilidade. Nós devemos ser proativas, buscar conhecimento e aplicar as ferramentas disponíveis para prosperar. Portanto, a prosperidade é uma escolha. Ter uma visão de prosperidade é uma decisão, é uma visão, entendeu? Então, aqui temos consultoras e diretores, são minhas consultoras e diretoras, tá? A história da minha babá, ela não é sobre dinheiro, é sobre perspectiva e sobre ação. É sobre entender que a prosperidade, ela não é um evento que acontece por acaso, mas ela é resultado de escolhas conscientes e mais diárias. A sua decisão de hoje não é uma decisão eterna, ela muda todos os dias. Gente, eu entrei com o pé direito, não estamos falando da Havaiana, não, tá? Não estou falando de decisão política, não, lado político que eu torço, tá? Eu tomo até cuidado para falar sobre isso. Pensa se eu imaginei que isso ia acontecer. Virada do ano, era uma base importante para mim, entendeu? Mas aconteceu. Então, hoje eu convido cada uma de vocês a fazer um cálculo em suas próprias vidas, de carreiras. Procure analisar suas finanças. O que que você tem de custo fixo? Quanto você recebe? Quanto você tem de tempo e não usa? Quais são as ferramentas de trabalho que você tem que você não usa? Porque não adianta ter um estoque lindo, maravilhoso lá acumulado, porque você aproveitou todas as oportunidades de desconto, se você não pega a sua ferramenta e parte para a luta. Agora, você vai com toda a energia para a rua, se você entender quanto você tem de despesa real, depois de, podar tudo, e quanto realmente você precisa. Porque se você ia sair na rua pensando que precisava vender 5 mil, de repente você precisa ir para a rua todos os dias, só vender 1.000 por dia. Entendeu? E vai ter uma vida muito mais tranquila. Então, procure identificar onde o caos está impedindo o quê? O potencial de mudança para a sua vida. Use o planejamento e a organização como ferramentas. E a visão de vocês como um mapa para o sucesso. Entendeu?
Vocês têm talento, vocês têm paixão, vocês têm uma baita oportunidade de alcançar níveis extraordinários dentro dessa companhia. Vocês precisam escolher agir com propósito. Não acordar todos os dias por acordar. Dormir todos os dias pensando como será o amanhã. Nem olhar para o lado e pensar, caramba, tá tudo difícil. Não! A vida é uma só. Se você não fizer nada agora, nada acontecerá. Então, até ontem eu pedi que Deus me desse uma direção do que treinar vocês. Uma palavra que fosse transformadora. E aconteceu isso para amanhã, só que eu não queria que fosse desse jeito, né? Eu não queria que fosse um caso tão real assim, né? Eu me desesperei? Claro que não. Quando a outra Lu, que trabalhou para mim 7 anos, saiu de uma forma abrupta, tá? As mais antigas aqui acompanharam o meu processo, eu achei que não teria solução. Mas Deus me deu alguém muito melhor. Pô, mas já, que ele é muito melhor, mas tá te abandonando, mas tudo bem, cada um tem um ciclo. Mas naquele momento eu vi que tem pessoas muito melhores, assim como saiu a Clara, terão outras Claras também, com outras habilidades. Talvez não seja como a Clara, mas serão outras habilidades. Você pode ter uma oportunidade hoje, não ser melhor para você, mas se você continuar, surgirão outras oportunidades melhores. Mas o movimento, a visão, o pensamento, o entendimento, o propósito, a consciência tem que vir de vocês. E hoje eu confio plenamente nas decisões de Deus na minha vida. Assim como ele me colocou a Clara, e eu falei que tem outras Claras por aí, eu só preciso, bom, já que tirou, beleza, obrigada. Eu acredito que você tem algo muito melhor para mim. Porque minha vida é crescente. Eu nunca, não vou decrescer. Porque eu ajo de forma crescente. Eu penso de forma crescente. Então eu não aceito menos do que isso. Entendeu? Eu quero que você, né? Como eu falei para Clara, eu quero que você, eu e Isabela sejamos felizes, independente se você estará ou não ao nosso lado. Eu falei para ela, você é muito importante. Todos nós somos úteis e necessários, mas ninguém é insubstituível. E a única pessoa que não pode sumir da vida da Isabela ou abandonar a Isabela sou eu. O resto pode todo ir embora, mas eu não. E eu trago essa reflexão para sua vida, né? A única pessoa que não pode falhar nesse processo todo de sonhos, perspectivas, vitórias, sonho, o que for, é você. A Marinha, eu não posso mudar a realidade da Marinha. Me faltam 3 anos para aposentar. Mas eu posso buscar outras soluções. E eu não vou sentar e chorar, porque não dá nem tempo para isso. Eu preciso, o tempo que eu vou estar chorando, reclamando, blasfemando, blasfemando, eu vou estar buscando solução. Porque eu quero melhor. Se ela perder a oportunidade dela, eu não posso fazer nada. Mas também eu não posso ficar nas mãos de alguém. É isso que eu posso oferecer. Se ela não enxerga, não sou eu que vou dar visão. Então, nós precisamos ter essa autorresponsabilidade. É isso, meninas. Finalizando, abri meu coração, contei essa situação. E aí eu conto para vocês depois os próximos capítulos. Se eu achei outra clara, como é que foi. O meu maior desafio hoje é passar essa informação para Isabela de uma maneira que ela não vivencie novamente uma rejeição, um sumiço, entendeu? E que ela entenda que perdas, saídas, portas fechadas, dificuldades, desafios fazem parte da vida. E que ela precisa aprender a ser forte, encontrar o caminho dela, encontrar a forma dela superar cada situação, mas sem ficar sentada reclamando, mas pensando em todas as outras coisas positivas que ela tem e que ela pode ser e fazer. Eu não vou ficar maquiando, não vou ficar pendendo, então, não. É claro que eu não vou falar da realidade nua e crua, obviamente. Mas eu vou ensiná-la que a pessoa mais importante nesse momento na vida dela está aqui. E é disso que ela precisa. Entendeu? E quando à noite ela tem um pesadelo, ela acorda, ela me chama e fala: mamãe, reza comigo. E ela entendeu que quando está numa situação de perigo e de medo, ela sabe quem recorrer. É isso. Se ela entende que existe alguém maior, seja qual for a religião,
que está ali protegendo e que ela sabe que pode me encontrar, é só isso que ela precisa sentir segurança. E é exatamente isso que você precisa, né? Quem você precisa hoje é de você. Você é a pessoa, nesse momento, mais importante na sua vida, nas pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então é isso, meninas. Não sei se tem rapazes aqui. Espero que vocês tenham gostado. Procurei não me prolongar tanto para dar oportunidade de vocês falarem. Pode falar, Amanda, que a Amanda é assim, né? Ela abre a mala dela, Mary Kay, e saca umas coisas que nem eu lembro mais, mas tudo bem. Exatamente. Eu aproveitei aí que você estava falando e eu perguntei no chat quem tinha caderno financeiro. E algumas, assim, das que responderam, apenas 2 falaram que tinha caderno financeiro. Então, eu já fui aqui no meu arquivo, né, no meu Drive, e aí eu encontrei aqui esse PDF que já está no grupo da área nacional, as diretoras já estão com acesso a ele, tá? Para quem não tem caderno financeiro, quem não tem caderno caixa, você pode imprimir e colocar na sua agenda para você ter esse controle. Como a Jaque falou, é muito importante a gente entender dos números, a gente entender da nossa pronta entrega, porque ela é linda, maravilhosa dentro da caixa, mas melhor ainda é quando o valor dela está na nossa conta bancária, né? Então, essa folhinha aqui é para vocês colocarem o quanto vocês desejam lucrar, o quanto vocês têm de pronta entrega, o que vocês precisam fazer de pagamento, né, fixo, variável. E esse calendário é para vocês colocarem o valor vendido por dia, né? Porque a gente vai calcular a meta de vocês por mês, por semana, por dia. Você pode entrar em contato com a sua diretora, eu tenho certeza que ela vai amar te passar todo esse conteúdo. Eu tenho assim, convicção que, com certeza, ela já te falou sobre isso, mas talvez aquele momento que ela te falou não foi um momento que você conseguiu absorver todas as informações. Então, quem sabe agora, né, depois de ouvir aí a Jaque contar esse relato, abriu um pouco mais a sua mente e você entendeu que isso faz parte do seu negócio. Então, essa é a primeira folhinha. Essa aqui você vai colocar as contas a receber, os valores a receber e as contas a pagar, né? Porque a gente sabe que a gente vende uma vez ou outra fiado, né? Não faça direto, porque você pode quebrar o seu negócio. E a gente também precisa, um dos pontos aí que a Jaque falou, planejamento semanal. Então, a gente também precisa ter essa organização, porque não é só financeiro, é uma organização de tempo também. Então, essa folha eu acho que ela é bem bacana, porque você pode fazer uma fixa na sua agenda, no seu guarda-roupa, um local que você possa visualizar. E esses locais, esses compromissos fixos, como igreja, academia, né, vocês vão pintar. Então, vocês vão conseguir visualizar realmente qual o seu tempo disponível para o seu negócio. Como a gente sabe aí que muita gente não é 100%, né, negócio Mary Kay, mas você pode agregar. A Jaque viu a rotina, né, da Clara e ela conseguiu enxergar um tempo livre que ela tinha, que ela mesma não tinha se enxergado. E talvez nós, né, porque eu me coloco também, a gente acaba deixando passar, né, despercebido esses momentos, que às vezes é 1 hora por dia e você acha que é pouco, mas é 1 hora de atividade física que você não faz e vai fazer bem para a tua mente, vai fazer bem para o teu corpo. 30 minutos que você vai poder falar com uma cliente. Então, acho que esse arquivo ele está simples, mas ele está fundamental. Então, já está com as diretoras, consultores que estão aqui, queiram, né, pegar esse material, já pede aí para a sua diretora. Se tiver dúvida de fazer cálculo, pergunta para ela, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui também, a Jaque também está aqui à disposição, porque eu acho que 2026 ele veio com tudo, mas de nada adianta a gente mudar de ano se a gente não mudar as nossas atitudes. Então, pode falar isso. Só para finalizar, eu acho que esse arquivo ele veio exatamente na hora, porque eu amo esse arquivo e ele estava meio perdido. Só que bom, viu? Eu não combinei com ela, hein? A Bate-me-Ropa aqui tá super certo, hein? A gente não combinou. Não combinamos, não combinamos. Eu comecei em 2026, aliás, finalzinho de 2025, eu comecei a fazer uma coisa que eu procrastinei o ano inteiro, organizar o meu celular. Só de fotos e vídeos, eu tinha mais de 68 mil no meu telefone.
Só no meu e-mail, eu tinha quase 6 mil e-mails no meu telefone. E eu parei, assim, umas 3 ou 4 horas, apagando, organizando, abrindo uma pasta só para produto, uma pasta que é só foto das diretoras, por causa dos reconhecimentos, né? Então, um caderno, né? Hoje a Jaque viu a quantidade de caderno que eu tenho aqui, quase 5 árvores mortas. quase uma Amazônia inteira aqui de cadernos e folhas, mas isso é fundamental, porque a gente vai deixando passar despercebido algumas coisas que estão na nossa mão, né? Está na nossa mão. Então, a gente tem que colocar em prática tudo que a gente ouve e a gente aprende. E a minha participação especial é essa. Não, perfeito, Amanda. Eu acho, a gente nem combinou, olha que maravilha. Não, é exatamente isso. O simples, ele gera o extraordinário, né? Às vezes a gente fica esperando o momento certo, o programa certo, tudo certo, e na verdade é tudo muito simples. Quando a gente não sabe como fazer, eu falo sempre o seguinte: comece com um propósito. Quando você tem um propósito, né, uma meta, que é o que a Clara não tem, né? Ela não tem uma meta de futuro. Ela não tem uma meta, vou comprar uma kitnet ou vou fazer uma faculdade. Não. Até porque aquele dinheiro que sobrava, ela pagava uma faculdade. Quer dizer que eu não tinha? Ela pagava uma faculdade. É, Quando você tem um propósito, você sabe o que fazer com o seu tempo. Você obrigatoriamente começa a pegar as suas despesas e começa a cortar. Então, muitas vezes, o que falta pra gente é um propósito. Cria um propósito. Pensa o seguinte, cara, eu gostaria de ir para Cancún. Vou dar um exemplo de Cancún, que uma amiga minha queria viajar para Cancún, né? Agora no carnaval. Só que eu quero ficar com a minha filha. Eu quero dividir com o pai. E não quero viajar. Porque eu já fiquei carnaval com ela ano passado, esse ano eu poderia ficar sem ela, mas eu não quero. E aí eu fui fazer um levantamento da viagem para Cancún. 4 dias, estava dando, dependendo, com all inclusive, tá? Também assim, hotéis fantásticos, tá? Tinha de 6 mil e pouco, 4 dias. Aí fui ver a passagem aérea. E de volta, estava variando entre 1.500 a 2.500, dependendo do horário que você comprasse. Então, se vamos pensar isso. Se você. Tem calculadora aí, Amanda? Vamos pegar aí. Ó. Se você pensa aí em 4 dias, 4 dias, vamos botar 9, não, 4 dias não, vamos botar 5 dias, que deve dar em torno de uns 7 mil, 8 mil reais, tá? All inclusive, tá? É tudo incluído. E aí você pensa aí, vamos pensar o mais caro, 2.500. Então você pensa aí 2 pessoas, tá? Eu tinha colocado 2 pessoas. Você tem 2.500 mais botar 8 mil. 8, 9, 10.500. É um propósito. Você quer final do ano ir para Cancún, tá? Divide para mim, Amanda, 10.500 por 11 meses. Quem tá com a calculadora aí para calcular aí? 3.227,27 centavos. Por mês? Não, por mês não. Divide 10.500 por 11 meses. Por 954,54. Aí vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu quero ir para Cancún com meu marido, tá? Então, você precisa de quanto mesmo? 300 e... Não, 900. 955, arredonda. 955 reais. Cara, você tem 2 caminhos. Ou trabalhar a mais do que o seu planejamento para entrar esses 900 e você guardar do seu lucro. Se você lucra 5 mil, você precisa lucrar 6. Aí você separa R$ 1.000 e guarda lá bonitinho, tá? Ou você... Isso é uma alternativa. A segunda é, bom, eu vou agora reduzir minhas despesas porque não é necessário, ver quanto que sobraria. Porque, de repente, você não precisa trabalhar mais. Você precisa reduzir suas despesas. E aí, reduzindo suas despesas, talvez seja o quê? Aqueles R$ 1.000, 900 e poucos reais, que você precisa juntar. Ou você pode fazer os dois. Você pode reduzir suas despesas e perceber que tem uns 900 e poucos reais para guardar e trabalhar para ter os 900 e poucos reais. Você vai ter o dobro do que você precisa para viajar para Cancún, tá? É assim. Mas por que isso aconteceu? Porque você tem um propósito. E se você vai pegar um aluguel de um apartamento, você não quer viver a vida que você está vivendo, você quer pegar um aluguel de apartamento e você enfia as caras,
Não tem jeito. Você vai ter que reduzir custos e vai trabalhar mais. E você vai para a rua trabalhar. Sabe por quê? Porque você tem um aluguel para pagar todos os dias, todos os meses. Mas se você viver na zona de conforto, de viver no caos, você nunca vai buscar a superação. Porque você não tem algo que te desafie, não tem algo que te faça lutar. Então pensa, será que é a vida? Ou a forma como nós estamos levando os nossos sonhos, a nossa vida? Entendeu? É isso. Bom, acho que eu falei demais hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que essa aula foi até melhor do que da última que eu dei, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Realmente, agora depois eu conto para vocês o que vai acontecer. Aí eu conto para vocês. Mas enfim, e um passo de cada vez. Nós não podemos mudar pessoas, mas nós podemos mudar a nossa forma de ver as pessoas e mudar nossa vida, né? Então, a única coisa que eu posso dizer, eu sou super grata, Clara, no período que ela esteve aqui foi muito importante, mas agora chegou a vez de abrir essa porta para outra pessoa e me ensinar outras coisas e assim vai. Não é isso? É isso. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Ninguém pegou lenço de papel aí não, né? Ou ninguém pegou uma arma para atirar em mim, não. Ainda bem que eu tô do outro lado da tela, né? Gostaram? Oi, Jaque, Oi. Sabrina. Oi, Eu vou lindona! dar só uma dica que eu sempre falo com as minhas consultoras, até botei aqui no chat. É Eu sempre vi. importante, principalmente no início de mês, a gente fazer um balanço da nossa empresa, né? Lançar a nossa pronta entrega. Hoje mesmo eu estava fazendo isso, organizando toda a minha pronta entrega, para eu saber quanto que eu tenho de pronta entrega, porque ali é o meu lucro, né? Que muitas vezes está parado. É saber quanto eu tenho a pagar, quanto eu tenho a receber, para eu fazer o balanço da minha empresa. Porque fazendo isso, a gente tem noção do que a gente pode investir num mês, né? Se você precisar correr um pouco mais, se você pode andar um pouquinho mais devagar. Então, te dá uma visão ampla do teu financeiro, né? E se você faz isso constantemente, você não vai se enrolar financeiramente, né? E vale muito a pena você sempre tirar aí, né, aquela porcentagem ali do teu lucro para você estar reinvestindo. Peraí E que tá assim. sempre também que eu falo muito, a gente sempre tem que vibrar e celebrar as microconquistas, né? Às vezes a gente pensa só em celebrar conquistas grandes. E a gente acaba se frustrando, porque às vezes as conquistas grandes demoram muito a acontecer, né? É verdade. São aqueles sonhos a longo prazo, né? Que às vezes demoram um pouco mais. Mas se você determinar a colocar uma meta que você sabe que você vai conseguir alcançar lá dentro daquele mês, vibre com ela quando você alcançar. Se presenteie, vai tomar um sorvete, vai levar o filho para passear, vai fazer uma coisa diferente, porque isso vai te motivar a você aumentar aí a sua produtividade para você alcançar seus sonhos maiores. Então, é muito importante a gente aprender a celebrar as pequenas conquistas, né? As micro conquistas, porque isso faz muita diferença na nossa vida aí, profissional, né? Então, eu falo assim, igual agora esse mês está fantástico para inícios, né? Todo mundo quer a bolsa nova, é o início só, então vamos correr atrás, todo mundo precisa fazer esse início. Vai te gerar financeiramente também lá na frente retorno, porque você vai se tornar uma futura diretora, então já é mais uma renda extra, vamos dizer assim, né? Para você também melhorar o seu financeiro. Então a gente precisa estar alinhando toda essa parte financeira com nossos sonhos também, e colocar em prática. Isso eu acho muito importante. Só uma palavrinha. Perfeito, Sabrina, você colocou muito bem. Até outros pontos de vista assim, que eu acho bem bacana. Celebrar realmente as pequenas conquistas, porque realmente a gente acaba se frustrando porque queria aquelas expectativas imensas, né? Ou só tá bom quando você alcança daquela forma. E na verdade não, né? Aquilo que você falou, as pequenas conquistas que levam a gente às grandes conquistas. E aí você estava falando, e eu me atentei também quando eu falei de Cancún, né, do carnaval. Um dos motivos também que me fez não querer ir para Cancún, a não ser que eu fosse com a Isabela, né? Aí eu falei, se for com a Isabela, tudo bem. E que me fez ainda assim não ir para Cancún, é porque eu estou me mudando. Então eu tenho despesas importantes agora. Então pensa, se a gente tem foco, se a gente entende para onde vai o dinheiro,
a gente passa a ter uma consciência, né? Eu poderia ir? Poderia. Mas eu entendo que esse dinheiro vai fazer falta na hora que eu tiver que quitar o meu apartamento, né? Porque eu tenho uma visão, porque eu tenho um propósito, eu tenho um destino. Isso faz com que a gente não enfie os pés pelas mãos. Eu dei o exemplo de Cancún, gente, desse valor, mas isso aí pode ser a prestação de um carro, a troca de um carro, entendeu? Olha quanta coisa a gente. E é uma coisa simples. Eu falo, na Mary Kay, gente, é muito fácil ganhar dinheiro. Você hoje está sem dinheiro, você vai para a rua, você faz 3 mil reais, 2 mil reais. Onde você consegue fazer isso? Você tem que esperar 30 dias o emprego para te pagar um salário. Entendeu? E quando você bate o desespero, você vai para a rua, você vende. Você fecha evento. Porque a necessidade te obrigou a correr atrás. Então, isso significa que a oportunidade está lá. Ela só não aparece porque você não está saindo de casa. Entendeu? É isso. Sabrina, adorei. Muito bom. Muito bom. É exatamente isso. Né? E você falou sobre começo de mês. E é isso. Gente, nós temos aí 359 dias. Podemos fazer muita coisa diferente. Começa aos pouquinhos. Comece um passo de cada vez. Comece fazendo o que você não vem fazendo. Eu tenho certeza que em 3 meses você vai ter, assim, transformações importantes na sua vida. De realização, de visão, de entendimento. Só finalizando, há um tempo atrás, as diretoras das antigas vão lembrar, quando eu fiz um evento, acho que a Amanda lembra disso, fizemos um evento e aí eu consegui com a empresa informações de quanto cada diretora havia ganho durante o seu período de diretora. Eu conseguia ter essas informações com a empresa e escrevi no envelope. Era um treinamento sobre educação financeira. Tava o Afonso, que era Eu um cara que lembro, eu lembro lembra, disso, Sabrina? Jaque. É Você isso. Eu fez no lembro também. envelope e colocou Lembra? quanto que a Lembra? gente faturou durante o ano. Eu fiquei, Eu tenho assim, até hoje o meu abismada com os envelope. valores. Tem, jura? Tenho, Meu tenho. Deus do céu, Aí, gente. aí Tem tem a guardado foto da. também. Eu tenho a foto da minha família, ali, vocês botaram a foto da nossa família na Aham. frente, aí cada uma tinha o nome de cada uma no envelope. Eu tenho até Foi. hoje o meu guardado. E eu lembro até hoje, porque a Beth Filipelli, lembra? Que era diretora, né? Até falei com ela essa semana. Ela abriu o envelope dela, ela tinha ganho 500 mil. E ela ficou em estado de choque. A primeira Onde foi pergunta que parar ela esse fez, não lembra? A cara dela, eu nunca mais esqueci. Primeiro todo mundo ficou chocado, porque a gente não tinha, as pessoas não tinham consciência de quanto tinham ganho, né? A Beth ficou. A primeira pergunta, eu nunca mais vou esquecer. Eu até falei com ela isso há pouco tempo. Meu Deus, eu ganhei 500 mil, meio milhão. Eu não sei onde enfiei esse dinheiro. Gente, essa foi a frase que, assim, foi arrebatadora. Onde fez esse dinheiro? Se a gente pergunta o que que eu fiz com o dinheiro, a situação é bem complicada. Porque se você pensa assim, cara, eu comprei uma casa, esse dinheiro foi para casa. Porque você tirou as outras despesas, ele poupou outras despesas, para que você pudesse juntar para comprar sua casa. E quando ela disse que não sabia para onde tinha ido, foi uma loucura. Uma loucura. Então é sobre isso. Já somaram? A Cris colocou no Instagram, eu vi, né? Apareceu Cris Azen. Ai, meu Deus, eu nunca sei o sobrenome dela direito. Ela botou um post dizendo assim: no ano de 2025, eu e minha unidade vendemos 460 mil reais. Gente, eu achei aquilo fantástico. Sabe por quê? Porque isso traz visão de prosperidade, né? Você sabe exatamente quanto a sua empresa gerou. E aí, quando você pega, quanto vocês já experimentaram pegar quanto vocês pediram de produtos no ano passado? Só somar tudo. Soma quanto você pediu de produto. Tira o valor líquido. É o teu lucro. Sem considerar os descontos, promoções. Vamos pensar de uma maneira normal. 40, 60. Quanto você ganhou no ano passado? Pensa
O que você fez com esse dinheiro? Você tem noção de quanto você ganhou? E como diretora, quanto você ganhou como diretora? Soma todos os meses. Entendeu? É importante, pensa, esse valor aqui, se eu não mexesse durante um ano, e o que isso me proporcionaria? Né? E aí vocês vão ver, caramba, esse é um negócio que você pode fazer pouco, nada ou muito. Você escolhe. Você vai dar a direção do seu negócio. Muito pouco, quase nada, ou muita coisa, né? Então, é essa reflexão que eu quero que vocês tenham. Não ter uma ilusão de escassez, mas transformar tudo isso numa visão próspera. E visão próspera a gente tem a partir da consciência. Se você tem consciência de quanto você ganhou, e se a sua pergunta é o que eu fiz com o dinheiro, então significa que esse ano você precisa dar direção ao seu trabalho. Para que ele vire um propósito, para que ele vire um resultado, para que ele vire um retorno. Entendeu? É isso. Jade, Obrigada. rapidinho, Jade. Fala, Faz todo fala. sentido isso aí que você está falando, até a questão da economia, né? Uhum. Porque, às vezes, quanto mais a pessoa ganha e se ela não tiver essa direção do dinheiro, ela gasta e ela não sente, né? Porque ela perde um pouco o controle se ela não tiver uma boa administração. E aí, às vezes, quando você não tem essa administração, às vezes eu escuto as consultoras falando assim, até diretores mesmo, eu não estou vendo dinheiro, mas eu escuto mais de consultora, mas eu não estou vendo meu lucro. Mas você tem feito o teu administrativo, você tem, né, feito o teu orçamento, o teu fechamento, né, do mês, todo mês. Quem faz renda complementar com a Mary Kay, se misturar o dinheiro, aí fica ruim mesmo, Sim, né? aí Porque aí fica a ruim pessoa mesmo. não sabe, porque já teve casos de eu perguntar para consultoras, você sabe quanto você ganha aqui, né? Quando é CLT, é mais fácil, porque já vem no contra-cheque, então fica mais fácil. Mas quando a pessoa é empreendedora, né? E ela agrega a Mary Kay e ela não tem isso dividido, contas divididas, né? Caderninho financeiro dividido, ou agenda, ou planilha, seja o que for. Ela não consegue ter uma visão do que está proporcionando mais para É ela isso. de rendimento, né? Então, não tem como ela dizer assim, eu não estou ganhando. Ela está ganhando. E teve Uhum. uma que eu falei assim, então não faz sentido, porque eu fiz Semana Milionária, você vendia mais de R$ 1.000 cada semana, né? E mais um pedido de 40% cada semana, e você dizer que você não está ganhando dinheiro. É Então, isso. assim, tem alguma coisa errada. É E nosso falta de papel é controle esse. financeiro, né? E nosso papel é esse. Muito além de incentivar a consultora a fazer pedido, é mostrar para ela, criar um propósito com ela e ensiná-la também, né? É uma educação financeira. Isso é um ponto importante que você colocou, Beth. Por que acontece? A Clara virou para mim e falou assim: você não pode reclamar porque você ganha infinitamente mais do que eu. Eu falei: eu poderia ganhar 1 milhão. E se eu tiver uma visão como você, eu não vou fazer absolutamente nada. Porque não é sobre o quanto você ganha. É sobre o que você faz com o dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo Como hoje na médica. administra, né? Não Como administra, exatamente. administra. Eu posso ganhar 10 vezes mais que ela. Entendeu? Mas, se eu não tiver essa administração, vai se resumir à ilusão de escassez dela. Eu estava hoje lá na Marinha, né, de manhã, aí tem uma médica, né, uma psiquiatra, amiga minha, e ela, não, Jaque, ano passado eu fiquei muito enrolada com uma parte emocional, de um relacionamento que não foi bom, enfim. E esse ano eu tô dando foco total no meu trabalho, nas minhas finanças, que estão todas enroladas. Eu falei, menina, como tá enrolada? O seu marido paga todos os custos da sua filha, todos. Você só fica com a sua filha, porque isso eu não tenho com o Diogo. Ele paga lá a pensão, eu me viro com o resto, entendeu? Sou grata a Deus, que bom que tem pai que nem paga. Então sou super grata, não reclamo, tá? Ele é um cara presente, tá lá levando a Isabela para passear, super feliz. Mas não paga 1/10 dos gastos, tá? Ela é médica, tem o mesmo salário que o meu, ela trabalha para o Barrador, entendeu? Ganha bem mais e faz um ambulatório também lá. Todos os custos da filha, todos. Pedir um batom, pai tá pagando. Ela não tem.
Como ela se enrolou financeiramente? Entendeu? Então não é sobre quanto você ganha. É sobre a sua visão sobre o dinheiro, sobre o que você quer, sobre o que você gasta, sobre o que você precisa, sobre o teu futuro. Isso é geral, gente. Educação financeira é para a vida. Dinheiro não traz felicidade, mas ele faz você ficar tranquilo no travesseiro. Entendeu? Faz você ter jantares com a sua família, faz você viajar com a sua família, faz você ter um retorno digno do seu nível de entrega, merecedor. E você merece. Todos nós merecemos uma vida próspera e feliz. Porque as coisas ruins a gente não tem como prever e nem como evitar. Isso a gente não tem. Mas a gente tem como prever e tem como trazer para a nossa vida a vida que a gente quer e merece ter. Porque se você tem duas pernas, dois braços, tem saúde, tem disposição, tem uma baita oportunidade, cara, o céu é um limite. É um limite. Entendeu? É um limite. Tirando isso, não há nada que impeça, a não ser doença e morte. Do contrário, acabou. É isso. Entendeu? Bom, acho que foi bom, né? Espero que vocês durmam, né? Não recomendo Rivotril para ninguém para dormir depois disso, tá? Eu vou dormir, eu não vou perder meu sono com isso. Eu só vou aí tentar ver os contatos que me passaram e poder organizar a minha vida. E é isso aí. Que o bem mais importante nós temos, que é a nossa família, nós, o resto a gente resolve. É simples assim, entendeu? Tá bom, meninas? Já que eu vou aproveitar que você falou aí sobre as vendas, já vou deixar aqui a dica para as meninas, hein? Vocês vão entrar no site de vocês. Calma aí. Vocês vão entrar no site de vocês e vocês vão entrar em Meu Negócio Online, vão lá em produção, que é onde está. Eu vou botar a ordem lá no grupo para os diretores mandarem, caso elas esqueçam também. Em produção, clicou em produção, que é onde ficam os seus pedidos, vai aparecer histórico. E lá tem uns anos. Vocês vão poder acompanhar o quanto vocês compraram em sessão 1, valor de sessão 1. Isso até é legal para vocês focarem aí no ano para fechar corte de vendas. Ah, esse ano eu vendi, por exemplo, vou dar meu exemplo, tá? Eu, Amanda, em 2025, eu comprei, né, em sessão 1, 66 mil reais. Se eu tivesse focado um pouco mais, menos de 40 mil pontos eu teria fechado o corte, porque é em média de 100 mil reais comprado, né? Que é 50 mil pontos, mais ou menos, dependendo do produto. Então, eu consigo enxergar que ele é palpável para mim. Eu só preciso aumentar o meu fluxo de venda mensal e calcular isso para o restante do ano. Então, isso fica aí, né, de estratégia para vocês. O quanto vocês compraram, que vocês não têm nem noção, como a Elizabeth, né? Aí é importante complementar a Amanda. Aí vamos a mais avanço, vamos mais adiante, que aí eu já gosto de números. É que a Amanda já está pensando lá na cor, já está ficar faixa claro, eu já quero ver. Entendeu? Já está no palco. Eu já estou lá no palco, porque assim, esse ano eu estou muito feliz que eu vi muita gente, são 22 ganhadoras de corte na área nacional, são mais de 30 cortes na área nacional, e com treinamento, com o cronograma que a gente está fazendo de aula, eu quero no mínimo 60 fly, é dobro, é para dobrar. Gente, vocês estão entendendo que nós temos aí uma pessoa com cacetete atrás de mim para dar em vocês, né? Já sentiu que o negócio tá bom. Não, e aí pegando para expandir, né, Jaque? A gente não para expandir. Exatamente, é para expandir. E aí eu vou mais, por exemplo, quando ela falou que vendeu 60 mil, 66 mil. Isso é bruto ou líquido? Bruto, né? Então vamos pensar que ela tenha tido, aproveitando as promoções, isso tenha gerado aí a metade do lucro, 30 mil. Então vamos pensar aí. Tem meses que você trabalhou mais, tem vezes que trabalhou menos. Então o que você faz? Você pode dividir esse valor por 12 meses, que aí você vai entender qual foi sua média de venda, de ganho no mês. Porque se você fala assim, poxa, queria ganhar 5, poxa, mas minha média de venda, de ganho, foi de 3 mil reais. Então, ela já entende quanto ela precisa fazer a mais cada mês. Ou, se seus períodos foram equilibrados. Se, por exemplo, mês de janeiro você vendeu, trabalhou a metade, de fevereiro a metade, a gente conta como um mês. Entendeu?
Uhum. Então, vamos supor, os 12 meses acaba se tornando, por exemplo, 8 meses. Sim. Aí você pega esse valor de lucro, divide por 8 meses, porque foram meses, efetivamente, se você juntar, vai gerar 30 dias, aí você vai ter uma noção de quanto você ganhou por mês também. Isso é legal, gente, porque às vezes a gente fica falando assim, poxa, eu quero vender mais, mas você não tem nem noção de quanto você vendeu. E aí você fala assim, poxa, eu preciso de mais isso para vender. Então, o que eu não estou fazendo que eu posso fazer? É isso, gente, é o que eu falo, números traz visão. Entendeu? Exato. E se ela tem um propósito, se você tem um propósito, sei lá, vou dar um exemplo, uma casa nova, você vai falar, caramba, 2.000 por mês não vai ser suficiente, porque para casa nova eu preciso pelo menos o dobro do valor todo mês. Então o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar todos os meses para ganhar o dobro do que ela recebe. Tá entendendo a diferença? Ou pelo menos para pagar o financiamento de alguma coisa. É a visão. Ele vai te gerar um propósito, vai te gerar uma visão e vai te gerar uma ação e você vai desenvolver estratégias para chegar a esse objetivo. Entendeu? É isso. Então, olha como é que as coisas... É um quebra-cabeça, gente, que se você tiver com as peças certas, não tem como dar errado. É simples assim. Entendeu? É isso, meninas. Eu acho que foi, né? Oi, Ninguém Jaque. dorme hoje. Ninguém Quem é? dorme hoje fazendo A cálculo. Miriam. Oi, Miriam, lindona, tudo bem com você? Ah, Tudo Miriam bom? tá aqui, tudo bem, lindona? Gostou? Tudo bem. Gostei, amei. Ai, que bom que você gostou, que bom. Hoje Foi falei muito, pra caramba. foi muito bom você pedir orientação a Deus, porque você não conhece os corações, mas Deus conhece e sabe do que a gente precisa ouvir. Ai, Amém. que bacana. É verdade, amém mesmo. É verdade. E olha que até ontem à noite eu não sabia o que falar, mas eu falei assim: não, eu quero ser inspirada. Eu não queria que fosse essa inspiração, não, mas foi. Mas deu. É isso aí. Se ele deu isso é porque era para receber isso, né? Porque você tem capacidade, Jaque, pelo que você passou, pelo que você está passando, Deus conhece a sua capacidade de transmitir as coisas para as pessoas e elas poderem entender, entendeu? Ai, que bom que você entendeu, porque o meu cuidado era exatamente usar as palavras certas, falar, explicar a rotina para vocês entenderem o cenário e poder fazer essa associação que eu precisava, né? Que é exatamente o que a gente vê o tempo inteiro, e muitas vezes a gente vive o tempo inteiro e não consegue enxergar, né? Então, assim, se todos na área nacional pudessem assistir essa aula hoje, eu tenho certeza que muitos resultados podem ser modificados. Entendeu? Sim. Ah, que bom que você está Oi, aqui. meninas. E Alguém eu vou, tem mais alguma Jaque. pergunta? Eu vou encerrar a gravação, se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Pode falar, Miriam. Ô, Jaque, eu vou no seminário. Que bom, graças a Deus. Você estava na dúvida se ia ou não ia? Vai, porque você vai voltar de lá transformada. Seminário é um lugar que ninguém pode deixar de ir. Entendeu? Vou estar lá e a gente se vê. Ah, com certeza, estaremos lá, tá? Com Tá certeza. bom. Ai, que bom, fico feliz, que bom que você decidiu ir. Então é isso, meninas. Ó, não sei se tem rapazes aí, mas então, meninas e meninos, obrigada pela presença de vocês. Compartilhem essa aula com toda a unidade, lança um desafio. Quem assistir, vocês fazem perguntas, aí vocês dão um mimozinho, que é importante, tá bom? Não é só sobre produto, é sobre cada uma de nós, tá? Obrigada, Amanda, mais Quando uma você falou vez sobre aí. incentivar a unidade Oi? aí, eu incentivei as minhas meninas, quem participasse, ia participar do mimo, né? Então, já que você falou nisso, fala um número para mim de 1 a 7 aí, que eu já vou falar quem foi a ganhadora. 5. 5, Alice, nova consultora, olha que legal, hein? Parabéns, Alice! Parabéns! Está reservado. Gente, façam isso com as suas unidades. Adorei isso. E vai ser ao vivo o nome dela falado. Olha, próxima vai ser assim: treinamento de novas consultoras. Podem fazer isso. Adorei essa ideia, Sabrina. Muito boa. Olha lá, gente, muito bom. Adorei. Podem cobrar das suas diretoras, hein? Olha, quero mimo também. Tá certo, então, gente. Obrigada, um beijo, fique com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo.